A mãe e o irmão tentaram vender a moça, mas ela fugiu. Então ela teve uma noite acidental com um sheik que todos diziam ser estéril. Mas o impossível acontece e o médico ouviu não um, mas 3 corações batendo. Agora ele jurou: quem tocar nela, perde as mãos. Mas a família não vai se dar por vencida tão fácil assim. O sol de Camar não perdoava. Ele caía sobre o grande mercado como um martelo de bronze, transformando o ar em uma massa trêmula e sufocante de especiarias queimadas e suor. Aisha sentia o peso desse calor em cada vértebra de sua coluna, mas o peso das cestas de tâmaras em seus braços era pior. Seus dedos calejados e tingidos de terra tremiam não de fraqueza, mas de um medo constante, um metrônomo que batia no ritmo de seu coração. O dia da diálise de Jamal estava chegando. O sol de Camar queima a pele e as ruas desse mercado estão sempre cheias de histórias cruzadas. Mas eu quero saber onde a sua história está acontecendo agora. Deixa o seu gostei aqui, porque assim como as caravanas levam especiarias pelo deserto, o seu like ajuda essa história a viajar mais longe e chegar a mais pessoas. E me conta nos comentários, de que cidade você está assistindo e qual é aquele cantinho especial aí da sua terra que todo mundo deveria conhecer. Eu vou pesquisar sobre o lugar que você falar e responder o que achei dessa parte do seu mundo. E enquanto você comenta, Aisha serpenteava por entre as barracas, ignorando os gritos dos mercadores e o empurra-empurra dos turistas. Cada moeda que ela ganhava carregando mercadorias ou limpando os fundos das lojas de tecidos tinha um destino certo, mas a matemática nunca fechava. Chegando ao beco estreito onde sua família residia, um amontoado de tijolos expostos e esperanças frustradas, Aisha deixou as cestas no chão buscando fôlego. Não houve boas-vindas. Sua mãe, Fátima, estava sentada à sombra da porta, contando um maço de notas sujas com a avidez de quem conta os dias de vida. Ao ver a filha, os olhos da mulher não mostraram afeto, apenas um cálculo frio. Ela se levantou, limpando as mãos no vestido gasto. Jamal tossiu lá dentro, um som seco e frágil, que cortou o peito de Aisha mais fundo do que qualquer lâmina. Não é o suficiente, disse Fátima, antes mesmo que Aisha pudesse oferecer os ganhos do dia. O tratamento subiu, e seu irmão não vai durar a semana sem ele. Eu vou trabalhar turno duplo no porto amanhã. Aisha sussurrou, a voz rouca pela sede. Vou pedir adiantamento ao Sr. Haddad. Haddad não tem dinheiro para desperdiçar com ratas de rua. Mas eu resolvi. O tom da mãe fez o estômago de Aisha gelar. Fátima apontou o queixo para o final da rua, onde uma figura corpulenta aguardava, abanando-se com um leque de seda. O mercador Rashid. Conhecido não por suas mercadorias, mas pelo apetite voraz por carne jovem e barata. Ele sorriu ao ver Aisha, revelando dentes de ouro que brilhavam como um presságio ruim. Você me vendeu? A pergunta saiu num sopro de incredulidade. Eu garanti a sobrevivência do seu irmão, retrucou a mãe, agarrando o braço de Aisha com garras de ferro. Rashid paga bem. Ele quer uma serva particular. O que ele faz com você depois que a porta fecha não é problema meu desde que o cheque compense. Vá. Agora. A traição não foi uma facada. Foi um abismo se abrindo sob seus pés. Aisha puxou o braço, o pânico substituindo a exaustão, e correu. Não para casa, pois não tinha mais uma, mas de volta para o labirinto do souk, onde a multidão poderia ser seu escudo. Do outro lado da cidade, no ar-condicionado estéril e silencioso do Palácio Real, Sheikh Tariq al-Zahra sentia um tipo diferente de sufocamento. A mesa de conselho, feita de mogno antigo, parecia um caixão. Ao seu redor, os anciãos murmuravam, suas vozes como o farfalhar de folhas secas. Eles falavam de economia, de petróleo, de tratados, mas todos os caminhos levavam ao mesmo destino humilhante, a sucessão. Alteza, a voz do vizir era suave, mas carregada de veneno. O povo está inquieto, o clã do sul pressiona, sem um herdeiro direto. Talvez devêssemos reconsiderar a proposta de nomear seu sobrinho Khalid. Sabemos das dificuldades clínicas. A linhagem precisa de segurança. Tariq apertou a borda da mesa até que os nós dos dedos ficassem brancos.
Dificuldades clínicas. A maneira polida da corte de dizer que ele era um fim de linha, um rei estéril, um leão sem dentes. A vergonha queimava mais que o sol do deserto. Ele se levantou abruptamente, a cadeira raspando contra o mármore com um som que silenciou a sala. A sessão está encerrada, rosnou ele. Sem esperar pelas reverências, Tariq saiu. Ele precisava de ar, precisava de caos para abafar o silêncio acusador de sua própria biologia. Trocou as vestes cerimoniais por uma túnica simples de linho e um shemag, que cobria a maior parte do rosto. Saiu pelos portões de serviço, mergulhando no anonimato do souk. O destino, ou talvez a crueldade do acaso, fez seus caminhos convergirem. Tariq caminhava buscando esquecimento. Aisha corria buscando salvação. No coração do mercado, encurralada entre uma parede de tapetes e caixas de frutas, Aisha foi interceptada. 2 capangas de Rashid a seguraram. Ela gritou, debatendo-se, mas a multidão apenas assistia, cúmplice em sua apatia. Tariq, observando das sombras de uma tenda, sentiu algo que não sentia há anos, um propósito. A raiva que ele carregava da sala do conselho encontrou um alvo. Ele não pensou. O instinto de proteção, atrofiado pela burocracia, despertou rugindo. Tariq avançou, seus movimentos fluidos e letais, treinados pela guarda de elite. Com 2 golpes precisos, derrubou o primeiro homem. O segundo hesitou, vendo nos olhos daquele estranho encapuzado uma autoridade que transcendia as roupas simples. "Solte-a", ordenou Tariq. A voz não era alta, mas carregava o peso de um comando real. O capanga soltou Aisha, que caiu ofegante, mas a vitória foi curta. Das sombras dos telhados, figuras vestidas de preto observavam. Espiões de uma facção dissidente que monitorava o sheik, esperando um erro. Eles viram a briga, não reconheceram o alvo, mas viram a oportunidade de causar caos. Uma granada de cerâmica foi lançada, estilhaçando-se aos pés de Tariq e Aisha. Não houve explosão de fogo, apenas uma nuvem densa de fumaça púrpura e adocicada. Um gás experimental, um alucinógeno de contato usado para interrogação e desorientação. Tariq tossiu, a visão turvando instantaneamente. O mundo inclinou-se. Ele agarrou o braço da garota, não mais como salvador, mas como um náufrago buscando apoio. Eles cambalearam juntos para longe da praça, entrando em um depósito de tecidos abandonado, fugindo de perseguidores que agora pareciam sombras demoníacas em suas mentes alteradas. Dentro do depósito, a escuridão era um alívio e uma armadilha. O gás fazia o sangue ferver. A realidade se dobrava. Para Aisha, aquele homem desconhecido não era um estranho. Ele irradiava uma aura dourada, uma segurança que ela nunca conhecera. Para Tariq, a garota tremendo em seus braços não era uma plebeia do souk. Ela era a única coisa real em um mundo de fantasmas, a resposta para uma pergunta que ele esquecera de fazer. A febre tomou conta. Não havia lógica, apenas a necessidade visceral de contato humano para ancorar a sanidade que escapava. As roupas eram barreiras desnecessárias contra o calor que vinha de dentro. Tariq, o homem que acreditava ser incapaz de criar vida, e Aisha, a mulher que lutava apenas para sustentar a vida de outro, colidiram. Foi um ato de desespero e beleza, distorcida pelo delírio. Mãos buscavam pele, respirações se misturavam com o cheiro de almíscar e poeira antiga. Naquela esteira de tecidos roubados, sob o efeito de um veneno projetado para destruir mentes, corpos se entrelaçaram com uma urgência que desafiava a morte. Tariq enterrou seu rosto no pescoço dela, inalando o cheiro de jasmim e suor, sentindo-se vivo pela primeira vez em décadas. Aisha agarrou os ombros largos dele, ancorando-se na tempestade, sentindo-se pela primeira vez desejada e não negociada. A madrugada trouxe o silêncio e a vergonha fria da lucidez parcial. Tariq acordou primeiro. A cabeça latejava, as memórias da noite anterior eram fragmentos de um sonho febril. Ele olhou para a jovem adormecida ao seu lado. A culpa o atingiu como um soco. Ele, o sheik, havia se aproveitado de uma vulnerabilidade, quebrado seus próprios códigos de honra sob a influência de sabe-se lá o que inalara.
Ele precisava ir antes que fosse reconhecido, antes que colocasse um alvo nas costas dela também. Tateou os bolsos. Não tinha dinheiro. Tirou do dedo um anel pesado, uma peça antiga de ouro com uma pedra de ônix, um selo menor de sua casa que usava no dia a dia. Deixou ao lado da mão dela. Uma compensação muda, um pedido de perdão covarde. E desapareceu nas sombras da manhã, voltando para sua gaiola dourada, convencido de que aquele fora o maior erro de sua vida. Aisha acordou sozinha. O corpo doía, mas de uma maneira estranha. Ela encontrou o anel. O ouro era frio, mas parecia queimar sua pele. Ela o escondeu nas vestes, sem entender o que havia acontecido, lembrando-se apenas dos olhos intensos do estranho e da sensação de ser protegida. As semanas seguintes foram um borrão de miséria contínua. Aisha voltou para casa, suportando o silêncio furioso da mãe e a piora da saúde de Jamal. O dinheiro do anel poderia salvar a todos, mas algo a impedia de vendê-lo. Era a única prova de que ela não era apenas uma mercadoria. Então veio o dia no poço. O sol estava a pino novamente. Aisha puxava o balde de água quando o mundo escureceu. Não houve aviso. Suas pernas cederam e ela desabou na areia quente. Acordou em uma clínica comunitária imunda, com o cheiro de antisséptico barato e mofo. Sua mãe estava ao pé da cama, os braços cruzados, o rosto uma máscara de desgosto. O médico da vila, um homem cansado de dar más notícias, limpava os óculos na bata. "O que eu tenho?" Aisha perguntou, a voz fraca. "É exaustão? Posso voltar ao trabalho amanhã?" O médico colocou os óculos e olhou para Fatima, depois para Aisha. Havia uma pitada de incredulidade em sua expressão. "Não é doença, menina. É vida." Aisha piscou confusa. "O quê?" "Você está grávida", disse o médico sem rodeios. "E pelo nível do hormônio e a palpação abdominal, não é uma gravidez comum." Eu ouvi 3 corações. O silêncio na sala foi absoluto. Trigêmeos. A mente de Aisha viajou de volta para a noite no depósito, o calor, o estranho. Era impossível, um milagre nascido do caos. Ela levou a mão ao ventre plano, sentindo um terror misturado com um assombro avassalador. Havia vida ali. 3 vidas. Fátima soltou uma risada seca, sem humor algum. Ela se aproximou da cama, inclinando-se sobre a filha como um abutre sobre a carcaça. 3. A mãe sibilou, os olhos brilhando com uma malícia renovada. "Você não serve mais para trabalhar. Ninguém compra uma mula prenha. Você não trouxe uma bênção para esta casa, Aisha. Você trouxe 3 maldições famintas." Fatima agarrou o queixo da filha, forçando-a a olhar em seus olhos. "Vamos ver quanto o açougueiro da rua de trás cobra para limpar esse problema antes que a barriga apareça. Se você pensa que vou alimentar 3 bastardos, você está muito enganada." Aisha sentiu as lágrimas quentes escorrerem, mas sua mão desceu instintivamente para o bolso onde o anel de ônix estava escondido. Enquanto a mãe planejava a morte do futuro, Aisha apertava o metal frio do anel do sheik. O milagre estava em seu ventre, mas o inferno estava naquela sala. E ela sabia, com uma certeza selvagem que nascia em seu sangue, que teria que lutar contra o mundo inteiro para que aqueles corações continuassem batendo. O cheiro de ferrugem e éter era uma mortalha invisível que sufocava o pequeno consultório clandestino. Aisha tremia, não pelo frio que emanava das paredes descascadas, mas pelo terror primitivo que congelava seus ossos. O médico não usava luvas esterilizadas. Suas unhas tinham bordas escuras, e ele assobiava uma melodia desafinada enquanto organizava instrumentos que pareciam pertencer a uma oficina mecânica, não a um lugar de cura. Fátima estava encostada na porta, batendo o pé com impaciência. Para ela, aquilo não era uma tragédia, apenas uma transação comercial que precisava de manutenção. O comprador, um mercador de reputação grotesca, aguardava o produto limpo. "Vamos logo com isso", resmungou a mãe, verificando o relógio barato no pulso. "O tempo é dinheiro, e você já me custou ambos, garota." Aisha encolheu-se na maca dura, as mãos protegendo o ventre instintivamente. Ela fechou os olhos, invocando a memória daquela noite impossível.
O cheiro de sândalo e a voz rouca do homem que a tocara, como se ela fosse feita de vidro e não de poeira. O anel de ônix queimava em seu bolso, um talismã de uma promessa quebrada. O homem se aproximou, segurando uma cureta de metal. O brilho frio do instrumento fez o estômago de Aisha revirar. "Segure-a, Fátima", ordenou ele. Quando a mãe avançou, segurando os ombros da filha com garras de ferro, o mundo de Aisha se reduziu a um grito preso na garganta. Mas o som que rompeu o ar não foi dela. Foi o estrondo de madeira estilhaçada. A porta do consultório não foi aberta, foi arrancada das dobradiças. A luz forte do beco invadiu a penumbra, recortando a silhueta de homens fardados, armados com rifles de assalto que pareciam alienígenas naquele lugar sujo. Eram a guarda real, os falcões do deserto. No centro deles, caminhando sobre os destroços da porta como se pisasse em tapetes persas, estava ele, Tariq. Ele não usava as vestes cerimoniais do sheik, mas um terno escuro, cortado com precisão militar. Seus olhos, que naquela noite de delírio pareciam poços de desejo, agora eram duas lâminas de gelo negro. Ele varreu a sala com um olhar de desgosto absoluto, parando no médico, que deixara a ferramenta cair com um clangor metálico. "Toquem nela!" A voz de Tariq era baixa, vibrando com uma autoridade letal, e perderão as mãos antes que possam implorar por misericórdia. Fátima soltou Aisha como se ela estivesse em chamas, recuando contra a parede, a arrogância substituída por um pavor trêmulo. Ela reconhecia o poder quando o via. Aquele homem exalava a aura de quem podia comprar ou destruir o bairro inteiro com um estalar de dedos. Tariq cruzou a sala em 3 passos largos. Ele não olhou para Fátima. Seus olhos estavam fixos em Aisha, encolhida na maca, pálida como a lua. Ele tirou o paletó, cobrindo-a com um movimento fluido que era ao mesmo tempo possessivo e protetor. O cheiro dele, sândalo, especiarias e chuva, envolveu-a, apagando o fedor de antisséptico. "Você está ferida?" ele perguntou, a dureza da voz suavizando apenas para ela. Aisha negou com a cabeça, incapaz de falar. Ele assentiu, virando-se para o chefe da guarda. "Queimem este lugar e prendam essas criaturas." Enquanto Fátima gritava protestos sobre ser a mãe e ter direitos, Tariq ergueu Aisha nos braços. Ela, que sempre carregara o peso do mundo, sentiu-se flutuar. Ele a levou para fora, para longe da sujeira, em direção a uma limusine blindada que aguardava como uma carruagem de aço. O trajeto até o palácio foi um borrão de luzes da cidade e silêncio tenso. Aisha estava sentada no couro macio, o paletó dele ainda sobre os ombros, tremendo de choque. Tariq a observava do outro lado do banco, a expressão ilegível. Ele havia rastreado o anel, sim. Sentia uma responsabilidade estranha por aquela noite enevoada pelo incenso alucinógeno. Mas, gravidez. A ideia parecia absurda. Os médicos do reino haviam lhe garantido anos atrás. Ele era estéril, um rei sem legado. A chegada ao palácio de Zafir foi como entrar em outro planeta. Muros de arenito dourado, fontes que cantavam com água cristalina e jardins que desafiavam o deserto. Aisha foi conduzida não às celas, mas à ala médica real, um complexo que parecia mais um laboratório futurista do que um hospital. O médico real, Dr. Hamid, um homem de barba branca e olhos gentis, conduziu o exame com um respeito que Aisha nunca conhecera. Tariq permaneceu na sala, de braços cruzados, observando os monitores com ceticismo. "Alteza", disse o médico, ajustando o transdutor do ultrassom sobre o ventre de Aisha, que ainda parecia plano. "A jovem diz a verdade." Tariq bufou impaciente. "Impossível, Hamid. Você conhece meu histórico, o veneno que ingeri na juventude? A biologia encontra caminhos que a medicina desconhece, meu sheik", interrompeu o médico, aumentando o volume do aparelho. O som preencheu a sala. Um som rápido, rítmico, forte, como galopes distantes. Tu-tum, tu-tum, tu-tum. Tariq descruzou os braços, dando um passo à frente, a máscara de frieza rachando. "Um coração", ele sussurrou. "Já não, senhor." O médico sorriu, movendo o aparelho ligeiramente. O ritmo mudou, duplicou,
triplicou, criando uma sinfonia caótica e maravilhosa. 3. 3 corações fortes, trigêmeos. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que o da clínica, mas carregado de uma eletricidade diferente. Tariq olhou para o monitor, vendo as 3 pequenas formas pulsantes, e depois para Aisha. O olhar dele mudou. Onde antes havia pena e dever, agora havia um assombro reverente. Ele, o homem quebrado, o governante condenado a extinguir sua linhagem, estava diante de um milagre triplo. DNA? Tariq perguntou, a voz rouca, precisando da certeza absoluta. Já confirmado pela amostra de admissão, respondeu Hamid. São seus, Alteza, sem sombra de dúvida. Tariq aproximou-se da cama. Ele não tocou em Aisha, como se ela tivesse se tornado subitamente sagrada, uma relíquia frágil demais para mãos humanas. A partir de hoje, ele declarou, a voz ecoando com o peso de um decreto real. Ela é intocável. Ninguém respira na direção dela sem minha permissão. Aisha foi instalada na suíte das orquídeas, aposentos maiores que toda a casa onde crescera. Havia sedas, mármores e uma varanda com vista para o oásis privativo, mas a gaiola, por mais dourada que fosse, ainda trazia solidão. Nos dias que se seguiram, a realidade do palácio se abateu sobre ela. Os servos traziam bandejas de frutas exóticas e vestidos de linho fino, mas seus olhos contavam outra história. Aisha via os olhares de soslaio, os cochichos nos corredores. Para eles, ela era a rata do souk, a oportunista que seduzira o sheik. Eles serviam o chá, mas não serviam respeito. Uma tarde, enquanto Aisha tentava se acomodar em um divã de veludo, sentindo-se uma impostora em suas próprias roupas simples, a porta se abriu sem aviso. Uma mulher idosa entrou, apoiada em uma bengala de ébano incrustada de prata. Seus cabelos eram brancos como a neve do topo das montanhas, mas seus olhos eram afiados, escuros e inteligentes. A matriarca Safia, avó de Tariq, e a verdadeira força por trás do trono. Aisha levantou-se num salto, baixando a cabeça, esperando o julgamento, esperando ser chamada de meretriz, como sua própria mãe fizera. A velha mulher caminhou até ela, o som da bengala marcando o ritmo no chão de mármore. Ela parou diante de Aisha e ergueu o queixo da garota com um dedo enrugado mais gentil. Safia estudou o rosto de Aisha, não procurando beleza, mas caráter. Eles dizem que você veio da lama, disse a matriarca, sua voz rouca como pergaminho antigo. Aisha estremeceu, segurando as lágrimas. Eu trabalho honestamente, senhora, eu... Silêncio, menina. Safia a interrompeu, mas havia um sorriso brincando em seus lábios. Lotos nascem da lama, diamantes vêm do carvão. A pureza não vem de onde nascemos, mas do que suportamos. A velha soltou o queixo de Aisha e tirou um broche pesado de seu próprio chale. Era uma peça antiga, ouro trabalhado na forma de uma rosa do deserto. Com mãos trêmulas, ela prendeu a joia na túnica desgastada de Aisha. Os servos latem, mas a caravana passa, disse Safia, olhando diretamente nos olhos úmidos de Aisha. Você carrega o futuro desta casa. Quem desrespeitar você, desrespeita a mim. E eu tenho pouca paciência na minha velhice. Quando a matriarca saiu, Aisha tocou o broche frio sobre o peito. Pela primeira vez, ela não se sentiu uma prisioneira ou uma intrusa. Sentiu-se vista. A validação da avó foi um bálsamo, mas o verdadeiro teste viria à noite. Tariq a convocou para seu escritório privado. O ambiente era masculino, cheirando a couro, tabaco e poder. Tariq estava atrás de uma mesa de mogno maciço, lendo um documento com a testa franzida. Quando Aisha entrou, ele se levantou. Um gesto de cortesia que surpreendeu a ambos. Ele indicou a cadeira à sua frente. Sobre a mesa havia um contrato grosso. Precisamos regularizar a situação, começou Tariq, indo direto ao ponto. Ele era um estrategista, tratando o milagre como uma campanha militar. Meus conselheiros estão inquietos. A legitimidade das crianças deve ser inquestionável. Ele empurrou o papel na direção dela. Este é um contrato de casamento. É apenas no papel, Aisha. Uma formalidade legal para proteger os herdeiros. Em troca, você receberá o título de sheika.
proteção vitalícia e uma alocação mensal de 100 mil dinares, além de acesso ilimitado às contas para despesas pessoais. Aisha olhou para o papel, as letras dançando diante de seus olhos. 100 mil dinares. Era mais do que sua família ganharia em 10 gerações. Era a liberdade. Era o que sua mãe sempre quisera. Ela sentiu um gosto amargo na boca. Tariq observava, esperando que ela assinasse rapidamente. Todas as mulheres que ele conhecera, as nobres, as socialites, as modelos como Amira, teriam assinado sem ler e pedido o dobro. Aisha empurrou o contrato de volta para ele, sem tocar na caneta. Tariq ergueu uma sobrancelha, o comportamento frio vacilando. O valor é insuficiente, posso dobrar. Não quero o seu dinheiro, disse Aisha, a voz baixa, mas firme. O tremor em suas mãos havia desaparecido. Tariq recostou-se na cadeira, genuinamente confuso. Então o que você quer? Joias? Propriedades no exterior? Segurança, respondeu ela. Quero saber que ninguém nunca mais vai tentar me vender. Quero saber que meus filhos não vão crescer com medo de não ter o que comer. Quero que eles conheçam o pai, não apenas o cheque do pai. Ela se levantou apoiando as mãos na mesa, encarando o sheik nos olhos. Eu assino o casamento, Tariq, mas você pode ficar com os seus dinares. Eu não sou uma mula prenha que você está comprando da minha mãe. Eu sou a mãe dos seus filhos. Se vamos fazer isso, faremos como parceiros de proteção, não como banqueiro e cliente. O silêncio esticou-se na sala, tenso e vibrante. Tariq olhou para a garota pobre do souk, esperando ver ganância, mas encontrando apenas uma dignidade feroz que faltava em metade da sua corte real. Algo mudou no olhar dele. O gelo derreteu, revelando uma curiosidade intensa. Ele pegou a caneta, riscou a cláusula financeira com um traço forte e virou o documento de volta para ela. Acordo aceito, disse ele, e pela primeira vez não havia arrogância em sua voz, apenas um respeito relutante. Você terá sua segurança, Aisha, e eu serei o pai que eles precisam. Tem minha palavra. Aisha pegou a caneta. Ao assinar seu nome ao lado do selo real, ela sabia que estava entrando em uma guerra diferente. O dinheiro não poderia comprá-la, mas o palácio poderia tentar destruí-la. No entanto, enquanto seus 3 corações batiam em uníssono com o dela, ela sabia que a verdadeira batalha tinha apenas começado. E ela não pretendia perder. Os dias que se seguiram à assinatura do contrato não trouxeram a paz que Aisha esperava, mas sim uma tensão silenciosa e suntuosa. O palácio era uma gaiola dourada, vasta e labiríntica, onde cada corredor parecia ter olhos e cada sussurro carregava o peso de uma sentença. A primeira prova de fogo chegou com o grande banquete de boas-vindas. Não era apenas um jantar. Era a apresentação oficial da mãe dos herdeiros reais à corte. Aisha foi vestida por servas que evitavam seu olhar, envolta em sedas cor de safira que pesavam quase tanto quanto a ansiedade em seu peito. Quando Tariq entrou nos aposentos para buscá-la, parou à porta. O sheik, habituado à beleza artificial das mulheres da alta sociedade, pareceu perder o fôlego por um instante. A gravidez, ainda discreta, dava a Aisha um brilho que nenhuma maquiagem poderia replicar. Ele ofereceu o braço, não como um rei guiando uma súdita, mas como um homem escoltando um tesouro. O salão de banquetes era um oceano de luzes de cristal e murmúrios venenosos. Aisha sentia os olhares queimando sua pele. No centro da hostilidade estava Lady Zara, filha de um vizir influente e, até pouco tempo, a favorita nas apostas para se tornar a esposa de Tariq. Zara era deslumbrante, afiada e cruel. Durante o terceiro prato, Zara aproximou-se da mesa principal com uma taça de vinho tinto na mão, um sorriso predatório nos lábios pintados de carmim. É uma honra finalmente conhecer a fonte do milagre, disse Zara, a voz doce como mel envenenado. Ela fez uma reverência exagerada e, ao se endireitar, tropeçou no próprio vestido. O movimento foi calculado com precisão cirúrgica. O vinho voou da taça, desenhando um arco escuro no ar, antes de colidir contra o vestido azul de Aisha.
O líquido gelado encharcou o tecido no colo e no ventre, parecendo uma ferida aberta e sangrenta sobre a seda preciosa. O salão inteiro silenciou. O som de talheres batendo nos pratos cessou. Todos esperavam a humilhação de Aisha, aguardando que a garota do sulk chorasse ou fizesse uma cena vulgar. Aisha, no entanto, permaneceu imóvel, embora suas mãos tremessem sob a mesa. Zahra levou a mão à boca, numa fingida consternação. Oh, pelos céus, perdoe minha falta de jeito. Suponho que sedas finas não sejam comuns de onde você vem. Talvez não saiba como limpar. Antes que a frase terminasse, Tariq levantou-se. O movimento da cadeira, raspando no chão de mármore, soou como um trovão. Ele não gritou. Sua expressão era de uma calmaria aterrorizante. Ele pegou o guardanapo de linho branco de sua própria mesa, caminhou até Aisha e ajoelhou-se diante dela, na frente de toda a corte. Com uma delicadeza que contradizia sua fama de governante de ferro, Tariq começou a secar o vestido de Aisha. "O tecido é substituível, Zahra", disse ele, a voz projetada para que cada ouvido no salão escutasse, sem nem olhar para a mulher em pé. "A dignidade, no entanto, não se compra nem se aprende. Ela nasce no espírito." Ele se levantou, descartando o guardanapo manchado nas mãos de Zahra, como se fosse lixo. "Parece que a falta de jeito é um sintoma de desequilíbrio. Talvez deva se retirar e descansar até que recupere a compostura digna de sua posição. Agora." Zahra empalideceu, a humilhação invertida queimando em seu rosto, enquanto ela era escoltada para fora sob o olhar gélido do monarca. Aisha olhou para Tariq e, pela primeira vez, viu mais do que um protetor contratual. Viu um homem capaz de incendiar o mundo para que ela não sentisse frio. Nas semanas seguintes, com Tariq ocupado em missões diplomáticas para justificar a sucessão dos trigêmeos, o tédio tornou-se o novo inimigo de Aisha. O médico real proibira esforços físicos, confinando-a aos jardins internos e à biblioteca. Foi ali, entre pergaminhos antigos e o cheiro de incenso, que ela redescobriu uma parte de si mesma que a pobreza havia enterrado. Sempre tivera olhos para os detalhes, as curvas das dunas, a geometria das folhas de palmeira, o entrelaçar das cordas no mercado. Com um pedaço de carvão e papéis de rascunho, Aisha começou a desenhar. Não eram rabiscos aleatórios, eram projetos de joias. Ela desenhava colares que imitavam o fluxo da água no deserto, anéis que pareciam ninhos de pássaros, braceletes estruturados como armaduras delicadas. Uma tarde, Tariq retornou mais cedo de uma reunião de conselho exaustiva. Encontrou Aisha adormecida em uma espreguiçadeira no terraço, o sol poente banhando sua pele em ouro. Ao lado dela, o caderno de desenhos caíra aberto no chão. Ele o apanhou, pronto para sorrir da ingenuidade de seus passatempos. Mas o sorriso morreu, substituído por um franzir de testa analítico. Tariq entendia de ouro e pedras preciosas, era a maior exportação de seu reino. O que via naquelas páginas não era amadorismo, era inovação. Havia uma peça em particular, um pendente em forma de lágrima que se abria em 3 partes, revelando um núcleo de rubi, que possuía uma elegância técnica surpreendente. Aisha acordou sobressaltada, tentando esconder as mãos sujas de carvão, envergonhada. "Desculpe, eu estava apenas passando o tempo. Não desperdicei papel importante, eu juro." Tariq a observou, o caderno ainda aberto em suas mãos. "Você desenhou isso pensando na execução técnica, nas dobradiças do ouro?" "Sim", respondeu ela, a voz sumindo. "Meu pai era ferreiro antes de adoecer. Eu o via trabalhar o metal. Aprendi como as coisas se encaixam." Tariq fechou o caderno e o colocou sobre a mesa com um baque suave. "Amanhã o mestre Ourives virá aos seus aposentos." Aisha piscou, confusa. "Para quê?" "Para receber suas ordens", disse Tariq, com um brilho de orgulho nos olhos escuros. "Este design da lágrima, quero que seja feito. Não para vender, mas para você usar. Você tem o olho de uma artista, Aisha, e neste palácio, talento é a única moeda que vale mais que o sangue. A validação dele foi como água no deserto." Aisha sentiu-se crescer, deixar de ser apenas um ventre alugado para se tornar uma mente respeitada. Mas a euforia durou pouco. O passado,
como uma sombra persistente, veio cobrar seu preço. A notícia chegou através do chefe da guarda. A mãe e o irmão de Aisha estavam nos portões do palácio. Alegavam saudade desesperada, implorando para ver a filha que o rei havia roubado. Aisha sentiu o sangue gelar. Tariq percebeu seu pânico e segurou sua mão. Você não precisa vê-los. Eu preciso, disse ela, embora tremesse. Preciso saber se eles se importam, nem que seja um pouco. O encontro aconteceu em uma sala de reuniões privada, fria e formal. Quando a mãe de Aisha entrou, ela se jogou ao chão chorando lágrimas que pareciam ensaiadas, enquanto Jamal, o irmão, olhava ao redor avaliando o custo das tapeçarias. Minha filha, minha pequena Aisha, gritava a mãe, como sofremos sem você? O Suk é cruel, estamos passando fome enquanto você vive como uma rainha. Aisha deu um passo à frente, o coração doendo com a possibilidade de amor maternal. Mãe, eu posso enviar ajuda. Posso pedir que enviem comida e remédios para Jamal. Tariq, que observava do canto da sala, encostado na parede como uma pantera à espreita, interrompeu. Ele caminhou até a mesa central e colocou uma folha de papel e uma caneta de ouro maciço sobre ela. Ao lado, depositou um cheque. O valor escrito ali era obsceno, suficiente para comprar uma mansão em qualquer lugar da Europa, suficiente para viver 10 vidas de luxo. Vamos pular o teatro, disse Tariq, a voz cortante como aço. Esta é a oferta. 5 milhões de dinares, livres de impostos. É mais dinheiro do que sua família veria em 1000 gerações. Os olhos de Jamal quase saltaram das órbitas. A mãe parou de chorar instantaneamente, o olhar fixo no papel. Qual é a condição? Perguntou o irmão, a ganância escorrendo por sua voz. A condição é simples, respondeu Tariq, olhando para Aisha, não para eles. Vocês pegam o dinheiro e nunca mais, em hipótese alguma, procuram Aisha ou as crianças. Vocês desaparecem. Vocês renunciam a qualquer direito de serem chamados de família. Fora-se, ele fez uma pausa dramática. Vocês recusam o dinheiro, e eu permito que visitem Aisha uma vez por mês, sob supervisão, recebendo apenas uma pensão básica para a sobrevivência. A sala ficou em silêncio. Aisha prendeu a respiração. Era um teste cruel, mas necessário. Uma parte ingênua dela rezava para que a mãe rasgasse o cheque. Escolha-me, ela pensou. Pelo menos uma vez, escolha a mim, não o dinheiro. A mãe de Aisha não hesitou por mais de 3 segundos. Onde eu assino? Perguntou a mulher avançando para a mesa com mãos trêmulas, não de emoção, mas de ansiedade pelo saque. Jamal já estava rindo, pegando a caneta. 5 milhões! Mãe, somos ricos! Aisha sentiu como se tivesse levado um tiro no peito. Ela observou muda e paralisada, enquanto as 2 pessoas que deveriam amá-la vendiam sua presença por um pedaço de papel. Eles assinaram rapidamente, pegaram o cheque e saíram da sala sem sequer olhar para trás, sem um adeus, sem um último abraço. A porta se fechou, e o silêncio que restou foi o som de um coração se partindo em pedaços irreparáveis. As pernas de Aisha cederam. Ela teria caído no chão duro se Tariq não tivesse cruzado a sala, em um borrão de movimento, amparando-a antes do impacto. Ele a segurou firme, sentindo os soluços violentos que sacudiam o corpo dela. Eles não merecem essas lágrimas, sussurrou ele, a voz rouca pressionando o rosto dela contra seu peito. Eles são fantasmas, Aisha. Deixe-os ir. Eu não valho nada, soluçou ela, a dor da rejeição falando mais alto que a razão. Minha própria mãe me vendeu. 2 vezes. Não diga isso. Nunca mais diga isso. Tariq a ergueu nos braços, ignorando os protestos fracos dela, e a levou para longe daquela sala fria, direto para os aposentos reais. Ele não a levou para o quarto dela, mas para o dele. O quarto do sheik era um santuário de sombras e seda, um lugar onde ninguém entrava sem convite expresso. Ele a depositou na cama larga, mas não se afastou. Sentou-se ao lado dela, limpando as lágrimas com os polegares, o toque surpreendentemente gentil para mãos que seguravam o destino de uma nação. Você acha que está sozinha nessa dor, disse ele, olhando nos olhos dela,
com uma intensidade nova, despida da arrogância real. Acha que sou intocável. Mas olhe para mim, Aisha. Tenho um reino, tenho exércitos, tenho cofres cheios de ouro. E até você chegar, eu não tinha ninguém que me olhasse sem ver um título ou uma conta bancária. Aisha parou de chorar, hipnotizada pela vulnerabilidade na voz dele. Você é o Sheik. Todos te amam. Eles temem o Sheik. Eles amam o poder. Ele pegou a mão dela e a colocou sobre o próprio peito, onde o coração batia forte e ritmado. Minha maldição não era apenas a falta de filhos, era o silêncio nestes corredores. Era saber que se eu morresse, a briga seria pela coroa, não pela minha alma. Ele se inclinou, a testa encostando na dela. O ar entre eles mudou, carregado de uma eletricidade que não vinha de contratos ou deveres. Você não foi vendida hoje, Aisha. Você foi libertada, e eu juro, pelos meus ancestrais e pelos filhos que você carrega, eu passarei o resto da minha vida garantindo que você saiba o seu valor. A promessa pairou no ar, mais sagrada que qualquer voto de casamento. Aisha olhou para aquele homem complexo, ferido e poderoso, e a gratidão transformou-se em algo mais profundo, algo incandescente. Ela não recuou quando ele roçou os lábios nos dela. Foi um beijo hesitante no início, uma pergunta silenciosa que logo se transformou em uma resposta desesperada. Naquela noite, as barreiras do contrato se dissolveram. Não havia drogas alucinógenas, nem sombras de dúvida. Havia apenas a necessidade crua de dois solitários encontrando abrigo um no outro. Tariq a amou com uma devoção que beirava a adoração, tratando cada curva de seu corpo como terra sagrada. E enquanto se entregava a ele, Aisha percebeu que a guerra contra o mundo lá fora poderia continuar. Mas ali, entre aqueles lençóis, ela havia vencido a primeira batalha. Ela não era mais uma mercadoria. Era amada. E pela primeira vez, a gaiola de ouro pareceu um lar. A tranquilidade no palácio durou pouco, dissipando-se como neblina sob o sol do deserto, assim que os saltos de Amira ecoaram pelo saguão de mármore. Ela não caminhava, desfilava. O retorno da designer de joias, antiga favorita da corte, e segundo os sussurros nos corredores de serviço, antiga amante de Tariq, trouxe uma tempestade elétrica para o ar-condicionado do palácio. Amira era tudo o que Aisha acreditava não ser. Sofisticada, nascida em berço de ouro, com uma risada que soava como música ensaiada e um olhar que dissecava fraquezas. Aisha observava do mezanino, a mão instintivamente pousada sobre o ventre enorme que abrigava os trigêmeos. A gravidez avançada a deixava exausta, os tornozelos inchados contrastando com a elegância afiada da recém-chegada. Quando Tariq desceu para cumprimentar a visitante, a formalidade do gesto dele não acalmou a insegurança que brotou no peito de Aisha. Havia uma história ali, uma linguagem corporal de familiaridade compartilhada que nenhum contrato de casamento poderia apagar. A tensão culminou 3 dias depois, na véspera do grande concurso de design real. O palácio estava em frenesi. Aisha, contra todas as probabilidades e recomendações médicas, havia canalizado suas noites insones em um projeto secreto. Asas da Esperança, ela o chamara. Era um conjunto de colar e brincos inspirados na geometria das dunas e na resiliência dos falcões. Inscrevera-se anonimamente, querendo provar a si mesma, e talvez ao mundo, que não era apenas uma incubadora real, mas uma mulher com visão e alma. O salão de baile estava lotado. Lustres de cristal projetavam diamantes de luz sobre a elite do reino. Aisha sentia-se exposta, mesmo vestida com a seda mais fina que o dinheiro podia comprar. Tariq não estava ao seu lado. Uma emergência diplomática, convenientemente agendada no mesmo horário por conselheiros leais à velha guarda, o prendera em uma sala de reuniões blindada na ala leste, incomunicável. Aisha estava sozinha na Cova dos Leões. Quando as luzes diminuíram para as apresentações, o coração de Aisha batia na garganta. Ela aguardava ansiosamente a vez de seu design ser projetado no telão. No entanto, foi a voz de Amira que preencheu o ambiente, aveludada e confiante. Majestades, convidados,
A inspiração vem dos lugares mais profundos. Apresento a vocês minha obra-prima, O Voo do Falcão. Aisha sentiu o sangue drenar de seu rosto. No telão gigante, os esboços projetados não eram de Amira, eram os dela. Cada curva, cada cálculo de angulação das pedras, o detalhe específico do fecho em forma de gota, eram os desenhos que ela mantinha em seu caderno de couro, guardado na gaveta de cabeceira. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Amira sorria, banhando-se nos aplausos. Aisha tentou se levantar, a cadeira raspando ruidosamente no chão, atraindo olhares. Zara, sentada 2 mesas adiante, bebericava seu champanhe com um sorriso de triunfo indisfarçável. O olhar que a nobre lançou a Aisha dizia tudo. Você não pertence aqui, e nós vamos garantir que você saiba disso. Isso é meu, sussurrou Aisha, a voz falhando. Ninguém ouviu. E quem ouviu, ignorou. A narrativa já estava montada. A brilhante Amira triunfava novamente, enquanto a esposa camponesa do sheik, inchada e pálida, parecia à beira de um colapso histérico. A humilhação não foi um grito, foi um silêncio gélido. Aisha sentiu uma pontada aguda no baixo ventre, diferente do peso habitual dos bebês. Era uma faca quente, uma contração que a fez dobrar-se sobre a mesa, derrubando uma taça de água. A senhora está bem? Um garçom se aproximou, hesitante. Aisha não conseguia responder. O ar parecia rarefeito. Zara surgiu ao seu lado, fingindo preocupação, mas seus olhos brilhavam com malícia. Pobrezinha, disse Zara, alto o suficiente para que as mesas vizinhas ouvissem. A pressão deve ser demais para alguém. Da sua constituição. Aqui, beba isso. Um chá especial de ervas para acalmar os nervos. Zara estendeu uma xícara fumegante que surgira rápido demais. O aroma era doce, enjoativo. Aisha, tonta pela dor e pelo choque do plágio, estendeu a mão trêmula. Ela precisava de algo, qualquer coisa, para parar o mundo que girava. Antes que a porcelana tocasse seus lábios, uma mão enrugada e coberta de anéis interceptou o movimento com a velocidade de uma cobra. A xícara voou longe, estilhaçando-se no mármore. O líquido escuro sibilou ao tocar o chão. O salão silenciou. A matriarca, avó de Tariq, estava de pé, apoiada em sua bengala de ébano, respirando com dificuldade, mas com os olhos flamejantes fixos em Zahra. Você acha que a velhice me roubou o olfato, víbora? A voz da velha senhora trovejou sem a fragilidade de costume. Eu reconheço o cheiro de aconitum, a quilômetros. Zahra recuou pálida, balbuciando desculpas, mas o dano já estava feito. O estresse extremo, somado ao choque, foi o gatilho que o corpo de Aisha não pôde suportar. Um grito de dor pura rasgou sua garganta quando suas pernas cederam. Água e sangue mancharam a seda cara do vestido, formando uma poça escura no chão imaculado do salão de baile. Os bebês... Aisha gemeu, agarrando a mão da matriarca com força desesperada. Eles estão vindo. É muito cedo. O caos se instalou. Enquanto Aisha era levada às pressas para a ala hospitalar, o mundo de Tariq era um bunker silencioso de mapas e tratados. A reunião com os embaixadores das províncias do norte se arrastava há horas. O protocolo exigia que todos os dispositivos eletrônicos fossem confiscados na entrada. Uma medida de segurança que agora parecia uma sentença de morte. Ele sentia um desconforto físico, uma inquietação que o fazia tamborilar os dedos na mesa de mogno, irritando os diplomatas. Algo estava errado. Ele sentia em seus ossos uma conexão invisível que o puxava para fora dali. Sheikh Tariq, sobre as tarifas de exportação, começou o embaixador de terno cinza. A porta dupla da sala de reuniões foi aberta com um estrondo que fez os guardas sacarem as armas. Não era um assassino. Era o chefe da guarda pessoal de Tariq, com o rosto desfigurado pelo pânico. Alteza, perdoe a interrupção. É a saída, Aisha. Tariq levantou-se tão abruptamente que sua cadeira tombou para trás. O que aconteceu? Trabalho de parto prematuro, hemorragia severa. Os médicos, eles não estão otimistas. O som do mundo de Tariq sumiu. Tarifas, fronteiras, política, tudo se desfez em cinzas.
Ele não correu. Ele avançou como uma tempestade. Ignorou os protestos dos embaixadores, empurrou um conselheiro que tentou bloquear seu caminho citando protocolo de crise e saiu disparado pelos corredores do palácio. Cada metro percorrido era uma tortura. A imagem de Aisha, sorrindo timidamente pela manhã enquanto ele beijava sua testa, queimava em sua mente. Ele havia prometido protegê-la. Ele havia jurado que ela nunca mais seria uma vítima. E agora, enquanto ele discutia o preço do petróleo, ela estava lutando pela vida sozinha, cercada pelos lobos que ele permitira que permanecessem na corte. Ao chegar à ala hospitalar, o cheiro de antisséptico o atingiu como um soco. O corredor estava cheio de enfermeiras correndo. Ele ouviu o choro da avó em algum lugar, mas seus olhos focaram apenas na porta de vidro da sala de cirurgia. Um médico tentou barrá-lo. Alteza, você não pode entrar. É um ambiente estéril, o risco de infecção. Tariq o agarrou pelo colarinho, os olhos escuros selvagens de terror e fúria. Se ela morrer porque vocês estão seguindo regras, eu derrubo este hospital tijolo por tijolo. Saia da minha frente. Ele invadiu a sala. O cenário era de guerra. Monitores apitavam ritmos erráticos e aterrorizantes. Havia sangue demais. Aisha estava pálida, quase translúcida, os lábios azuis, os olhos revirados. Tariq, o sussurro dela foi quase inaudível, abafado pela máscara de oxigênio. Ele caiu de joelhos ao lado da maca, segurando a mão gelada dela entre as suas, beijando os dedos, os nós dos dedos, a palma, tentando transferir sua própria vida para ela. Estou aqui, Habibti. Estou aqui, não ouse me deixar, você me ouviu? Isso é uma ordem real. A voz dele quebrou, as lágrimas quentes caindo sobre a pele fria dela. Você sobreviveu à pobreza, à fome, à crueldade da sua família. Você não vai perder para isso. Aisha focou os olhos nele com dificuldade. A dor era uma maré que a puxava para longe, para o escuro onde não doía mais. Mas o calor das mãos de Tariq era uma âncora. Eles roubaram meu desenho, ela sussurrou, uma lágrima escorrendo pela têmpora. Eles disseram que eu não era nada. A fúria que subiu em Tariq foi vulcânica, mas ele a conteve. Não era hora de vingança. Era hora de milagres. Você é tudo, ele disse, encostando a testa na dela, ignorando o sangue e o caos ao redor. Você é a rainha da minha alma. Eles vão pagar, eu juro por Alá que vão pagar. Mas agora eu preciso que você lute pelos nossos filhos, por nós. O monitor cardíaco acelerou perigosamente. Pressão caindo, gritou o anestesista. Estamos perdendo os batimentos fetais do bebê 2. Temos que tirar agora. Salve-os, Tariq rugiu, sem soltar a mão dela. Quer salve todos eles. O mundo se estreitou naquele ponto de contato entre as mãos deles. Aisha sentiu a escuridão convidativa, a paz do silêncio, mas então olhou para Tariq. O homem intocável, o rei de ferro, estava chorando abertamente, despido de qualquer armadura. Ele parecia um menino perdido. Ele precisa de mim, ela pensou. Ele vai voltar a ser uma estátua de gelo se eu for embora. Com um esforço sobre-humano, ela apertou a mão dele de volta. Um aperto fraco, mas presente. Não vou a lugar nenhum, ela prometeu, antes que a anestesia a puxasse para o abismo negro. A cirurgia foi uma batalha campal. Tariq foi empurrado para o canto, assistindo impotente enquanto cortavam a mulher que amava para salvar o legado que ele nunca pensou ter. O tempo se distorceu. Minutos pareciam séculos. Então, o som mais sagrado do universo cortou o zumbido das máquinas. Um choro, fino, agudo, indignado. Um menino, anunciou o médico, passando o bebê minúsculo para a equipe neonatal. Segundos depois, outro choro, este mais suave. Uma menina. E então um silêncio aterrorizante. O terceiro bebê. O médico trabalhava freneticamente. Tariq parou de respirar. O silêncio se estendeu, pesado, insuportável. Vamos lá, pequeno, respire, murmurou o médico. Um tapinha nas costas. Um engasgo. E então, o berro mais alto dos três. Outro menino, um lutador. Tariq soltou o ar que prendia.
os joelhos quase cedendo, mas seu alívio foi interrompido. "A mãe está tendo uma parada", gritou alguém. O som contínuo e agudo do monitor cardíaco preencheu a sala, um tom monótono que anunciava o fim. "Carregando o desfibrilador. Afastem-se." Tariq viu o corpo de Aisha convulsionar com o choque elétrico. Ela parecia tão pequena naquela cama, tão frágil. De novo, carregando a 200. "Não me deixe, Aisha!" Tariq gritou, sua voz sobrepondo-se ao caos mecânico. "Volte para mim." O choque percorreu o corpo dela novamente. O silêncio persistiu por um segundo agonizante, onde o destino de um reino inteiro estava suspenso na balança de um único coração cansado. Bip. Um batimento, fraco, irregular, mas lá. Bip, bip. "Ritmo sinusal", suspirou o anestesista, enxugando o suor da testa. Ela voltou. Tariq caiu sentado no chão frio da sala de cirurgia, cobrindo o rosto com as mãos, soluçando convulsivamente, destruído e reconstruído no espaço de 10 minutos. Ele tinha 3 filhos. E ele ainda tinha a mulher que ensinara seu coração a bater. Mas enquanto o alívio o inundava, uma sombra fria endureceu em seu peito. Ele se levantou lentamente, limpando as lágrimas, mas deixando o sangue de Aisha em sua camisa branca como um lembrete. Ele caminhou até a janela de observação, olhando para as luzes da cidade lá fora, para o palácio onde seus convidados ainda celebravam. Amira, Zahra, os conselheiros que o prenderam na reunião. Eles achavam que tinham vencido. Achavam que tinham quebrado a rosa do deserto. Tariq olhou para Aisha, sedada e pálida, mas viva, e então olhou para as 3 incubadoras onde seus filhos lutavam pela vida. A tristeza em seus olhos evaporou, substituída por algo muito mais antigo e terrível. Uma fúria fria e calculista. A tempestade de areia havia passado. Agora viria o dilúvio, e ele afogaria todos eles. A água da torneira do banheiro anexo à sala de cirurgia corria gélida, mas Tariq não a sentia. Ele observava o redemoinho avermelhado desaparecer pelo ralo, o sangue de Aisha sendo lavado de sua pele, mas a mancha em sua alma permanecia indelével. Ele esfregou as mãos com força, quase esfolando a pele, até que não restasse vestígio físico do horror daquela noite. Ao levantar o rosto para o espelho, o homem que o encarava de volta não era o marido aterrorizado de minutos atrás. Aquele homem havia ficado no chão, ao lado da maca. Quem se erguia agora era o Sheik, o soberano de um reino antigo, e seus olhos queimavam com uma promessa de ruína. Ele ajeitou o colarinho da camisa limpa que um assistente lhe trouxera. Abotoou os punhos com precisão mecânica. Antes de sair, passou pela sala de recuperação. Aisha dormia, o peito subindo e descendo em um ritmo suave, monitorada por uma equipe que sabia que pagaria com a própria vida se aquele ritmo falhasse novamente. Ao lado dela, nas incubadoras, 3 pequenos milagres lutavam suas próprias batalhas, minúsculos, mas ferozes. Tariq tocou o vidro da incubadora do meio, onde o menor deles agitava um punho cerrado. "Vocês venceram a morte hoje", sussurrou ele, a voz rouca. "Agora, deixem que eu vença os monstros." A viagem de volta ao palácio foi silenciosa. O motorista dirigia rápido, cortando a noite do deserto, enquanto Tariq lia o relatório final que seu chefe de segurança, Karim, havia compilado nas últimas horas. As evidências eram irrefutáveis. Não eram apenas suspeitas, eram fatos digitais, transações bancárias e imagens de vigilância que Tariq havia ordenado instalar secretamente meses atrás, prevendo a traição. Ele não sentia raiva. A raiva é quente, impulsiva. O que ele sentia era o frio absoluto do vácuo. Ao cruzar os portões dourados do palácio, a festa ainda pulsava. A música tradicional misturava-se ao riso de diplomatas, nobres e conselheiros que bebiam o vinho mais caro do mundo, alheios ao drama que se desenrolara no hospital. Para eles, a ausência do Sheik era apenas mais uma excentricidade, ou talvez, como esperavam, um sinal de luto iminente. Tariq entrou no grande salão. A música não parou imediatamente. Foi uma onda lenta de silêncio
que começou na entrada e se espalhou à medida que as pessoas notavam sua presença. Ele caminhava pelo corredor central, a passada larga e predatória. Não havia sorriso, nem cumprimento. Apenas uma gravidade que parecia sugar o ar do ambiente. Amira estava perto da fonte de chocolate, conversando animadamente com um grupo de investidores europeus, gesticulando com aquela elegância fabricada que Tariq um dia confundira com classe. Ao lado dela, Zara ria de algo, segurando uma taça de cristal com a displicência de quem acredita ser intocável. Ao verem Tariq, ambas endireitaram a postura. Zara foi a primeira a se aproximar, um sorriso de condolências falsas já moldado nos lábios pintados de vermelho. "Alteza", disse ela, fazendo uma reverência exagerada. "Estávamos tão preocupados. Soubemos que a menina teve dificuldades. Esperamos que o resultado não tenha sido trágico, pelo bem da sucessão." Amira aproximou-se logo atrás, tocando levemente no braço de Tariq como se tivesse esse direito. "Tariq, querido, se o pior aconteceu, saiba que o reino precisa de estabilidade agora mais do que nunca. Meus parceiros estão prontos para apoiar a transição." Tariq olhou para a mão de Amira em seu braço, até que ela, constrangida pelo desprezo em seu olhar, a recolheu. Ele subiu os 3 degraus até o estrado, onde o trono vazio aguardava, virou-se para a multidão e pegou o microfone. O som de feedback agudo fez todos estremecerem. "Tragédia", começou Tariq, sua voz calma ressoando pelas paredes de mármore. É uma palavra curiosa, frequentemente usada para descrever acidentes do destino. Mas o que aconteceu esta noite não foi um acidente. Ele fez um sinal discreto para Karim, que estava na cabine de controle. As luzes do salão diminuíram. A enorme tela projetada atrás de Tariq, destinada a mostrar fotos da prosperidade do reino, piscou e mudou. A primeira imagem não era de gráficos econômicos. Era um vídeo granulado, datado de 2 semanas atrás. O salão prendeu a respiração. A imagem mostrava claramente Zahra entrando nos aposentos privados de Aisha enquanto ela estava no banho. Mostrava-a vasculhando as gavetas, encontrando o caderno de desenhos de couro gasto e fotografando página por página com o celular. Zahra soltou um grito sufocado, a taça escorregando de seus dedos e estilhaçando no chão. O som do vidro quebrando foi o único ruído na sala. "Roubo intelectual", narrou Tariq descendo um degrau. Uma tentativa patética de desacreditar a mulher que carrega o futuro deste país. Mas isso é apenas ganância. O que vem a seguir é tentativa de homicídio. A tela mudou. Agora mostrava a cozinha real, horas antes do banquete. Uma figura encapuzada, mas com um anel de sinete inconfundível da família de Zara, despejava um frasco pequeno no bule de chá destinado exclusivamente aos aposentos da consorte. Um murmúrio de horror percorreu a multidão. Os conselheiros, que antes apoiavam a conspiração silenciosa contra a plebeia, começaram a recuar fisicamente, isolando Zara e Amira no centro do salão como se fossem leprosas. O chá continha uma dose concentrada de ergotamina, continuou Tariq, sua voz endurecendo como um aço. O suficiente para induzir o parto violento e causar a hemorragia que quase matou minha esposa e meus filhos esta noite. Ele se virou para Amira. Ela estava pálida, os lábios tremendo. "E você, Amira? Você não sujou as mãos com veneno, você apenas financiou a compra e planejou apresentar os designs roubados como seus amanhã de manhã, não é?" Asas da Esperança, um nome irônico para quem tentou cortar as asas de uma mãe. "Tariq, isso é um mal-entendido, eu posso explicar?" Amira tentou, a voz falhando. "Alteza", corrigiu ele, o tom cortante como um chicote. "Você se dirigirá a mim como Alteza, e logo não se dirigirá a ninguém neste reino." Tariq estalou os dedos. A guarda real, que estava disposta nas sombras, avançou. Não houve gentileza. Zara foi agarrada pelos braços, seus protestos sobre linhagem nobre ignorados enquanto era arrastada para fora. Amira tentou manter a dignidade, mas quando um guarda confiscou seu telefone e sua bolsa, a fachada desmoronou em lágrimas de pânico. "Zahra Al-Fayed, seus títulos estão revogados. Suas terras são agora propriedade da coroa."
sentenciou Tariq, sua voz ecoando como um julgamento divino. Você responderá por alta traição. Amir, suas empresas no reino estão fechadas a partir deste segundo. Você será deportada e garanto que, com a prova deste vídeo divulgada globalmente, nenhuma casa de moda respeitável tocará em seu nome novamente. Ele varreu o salão com os olhos, encarando cada um dos conselheiros que haviam duvidado dele, que haviam rido de Aisha. Eles baixaram as cabeças, tremendo. A rosa do deserto vive, declarou Tariq, e pela primeira vez naquela noite, um orgulho feroz transpareceu em sua voz. E ela não deu à luz apenas um herdeiro, ela nos deu 3. A linhagem está segura. E ai daquele que ousar olhar torto para minha família novamente. A tempestade de areia passou, eu sou o dilúvio. Ele largou o microfone. O baque surdo foi o sinal final. Tariq virou as costas para a corte aterrorizada e saiu, deixando o caos para trás, retornando para o único lugar onde seu coração batia de verdade. Semanas se passaram, e o inverno do deserto cedeu lugar a uma primavera suave, rara e vibrante. O palácio estava diferente. O ar pesado de intriga e sussurros venenosos havia sido varrido, substituído pelo som novo e constante que ecoava pelos corredores de mármore. O choro e o riso de bebês. Aisha estava sentada no jardim privativo, as pernas cobertas por uma manta de caxemira. Ela ainda estava pálida, e seus movimentos guardavam uma certa fragilidade, mas seus olhos brilhavam com uma força que antes não existia. Em seu colo, um caderno de desenhos novo estava aberto. O traço era firme. Ela desenhava não para sobreviver, mas para viver. Ao seu redor, 3 babás cuidavam dos berços ornamentados, sob a sombra das tamareiras, mas Aisha mantinha o olhar fixo neles, vigilante como uma leoa. Tariq apareceu sob o arco de entrada do jardim. Ele parou por um momento, apenas observando-a. A imagem dela ali, banhada pela luz dourada da tarde, fez o peito dele apertar. Ele se lembrava do som do monitor cardíaco, da linha reta, do terror absoluto. Vê-la agora criando arte enquanto seus filhos dormiam parecia um sonho do qual ele tinha medo de acordar. Ele dispensou as babás com um gesto silencioso e caminhou até ela. O conselho aprovou o orçamento para a sua escola de design, disse ele suavemente, sentando-se no banco de pedra ao lado dela. Será construída no antigo terreno da família de Zahra. Poesia, eu diria. Aisha sorriu, fechando o caderno. Ela tocou a mão dele. Você é vingativo, meu sheik. Sou justo, minha saída, e protetor. Ele pegou a mão dela, traçando as linhas da palma com o polegar. A pele dela estava quente, viva. Quando nos casamos, começou ele, a voz baixa, hesitante pela primeira vez em anos. Foi um contrato, uma transação para proteger você e legitimar eles. Eu lhe ofereci segurança em troca de herdeiros. Aisha recolheu a mão devagar, o coração acelerando. E o contrato foi cumprido, Tariq. Você tem seus herdeiros. Eu tenho minha segurança. Tariq balançou a cabeça, tirando algo do bolso. Não era uma caixa de veludo extravagante. Era o anel simples de prata e ágata que ele havia deixado na cabeceira dela naquela primeira noite no esconderijo. O anel que havia guiado seus guardas até ela no momento crítico. Ele o havia recuperado, polido e ajustado. O contrato acabou, disse ele ajoelhando-se na grama diante da cadeira dela. Aisha prendeu a respiração. Não quero mais um acordo com você, Aisha. Não quero uma consorte por conveniência política. Eu vi você morrer e voltar para mim. E naqueles segundos de silêncio, eu soube que se você partisse, meu reino se tornaria apenas areia e pó. Ele segurou a mão dela novamente, deslizando o anel antigo, agora brilhando como novo em seu dedo anelar, ao lado da aliança real pesada e impessoal. Eu não quero que você fique porque deve, eu quero que você fique porque me escolheu. Aisha, rosa do deserto, mãe dos meus filhos, dona do meu fôlego. Você aceita se casar comigo? De verdade desta vez? Não pelo reino, por nós. Aisha olhou para o anel simples. Ele valia menos que um botão de sua roupa atual, mas carregava a memória da noite em que eles eram apenas um homem e uma mulher,
despidos de títulos e pretensões. Lágrimas encheram seus olhos, não de tristeza, mas de uma plenitude transbordante. Ela olhou para os 3 berços, depois para o homem poderoso que estava de joelhos, vulnerável apenas para ela. Ela se inclinou para a frente, segurando o rosto dele entre as mãos e o beijou. Foi um beijo lento, selado com a promessa de um futuro que eles haviam construído sobre as ruínas do passado. Sim, sussurrou ela contra os lábios dele. 1000 vezes sim. O vento do deserto soprou através do jardim, balançando as folhas das palmeiras e trazendo o cheiro de jasmim. Não era mais um vento que queimava ou cegava. Era uma brisa fresca, anunciando que o longo verão de solidão havia terminado e a estação da vida havia finalmente começado. Tariq levantou-se, puxou-a para seus braços com cuidado e ali, cercados pelos filhos e pelo silêncio pacífico de um reino domado, a história da menina do Suk e do Sheik solitário se encerrou para dar lugar a algo eterno. Aisha e Tariq encontraram a eternidade nos braços um do outro, provando que nem o deserto mais árido pode impedir uma flor de nascer. E com isso, o comentário para quem chegou até aqui vai ser simples hoje. Se você chegou até aqui, comenta 3, para trazer à vida o espanto que tive ao saber que ela estava carregando 3 bebês de um homem que era estéril. Mas em outros reinos, o destino nem sempre é tão gentil, e a paixão pode ser ainda mais perigosa. Se você quer sentir o coração acelerar de novo com histórias de amor, poder e reviravoltas, se inscreva no canal para não perder nenhum capítulo novo. E agora o destino está nas suas mãos. Escolha uma das 2 histórias que apareceram na sua tela. Clica em uma delas para descobrir um novo universo onde o amor é a única arma que resta. Te vejo lá.